Muito obrigado, professor Lélio Braga Calhau, pelo convite, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, instituição honrada, a qual, enquanto a minha atuação como advogado, tenho o prazer de atuar em uma justiça negocial e percebi o fino trato dessa instituição para com os advogados. Inclusive, estarei em Minas na próxima semana. Professor Paulo César Busato, muito boa tarde. Dispensa todos os meus agradecimentos e palavras, já nos conhecemos há tempo, meu orientador no doutorado da Universidade Federal do Paraná. A todos os palestrantes, um prazer suceder a professora Juliana, com sua brilhante exposição, a todos os amigos que aqui falarão, aos colegas de bancos da academia da Universidade Federal do Paraná, tanto no mestrado e no doutorado, e a todos que nos assistem. De plano, controlando o tempo, porque não quero ceifar o tempo de nenhum acadêmico que falará após a minha exposição. De plano, é uma honra participar desse evento, Modernas Tendências do Sistema Criminal, e trago de forma moderna tendência essa intersecção entre uma análise econômica, entre os preceitos econômicos, direito penal e racionalidade. O título da minha palestra, dessa exposição, um bate-papo, uma conversa, é a criminalidade econômica e a racionalidade. E quando a gente trata de trazer à baila preceitos econômicos, ou até mesmo a economia, causa um furor aos penalistas dessa intersecção, dessa aproximação, onde de forma até mesmo equivocada achamos que estamos a tratar de juros, de dinheiro, de valores. E não. A economia trata de algo muito sensacional que me serviu como substrato na minha dissertação, o qual posteriormente se transformou num livro, que é a teoria comportamental, comportamentos. A economia também nos leva a caminhos de entender comportamentos, do ser humano e como alterá-los, como trabalhar com esses comportamentos. Então não se nega que trabalhar com a aplicação de preceitos econômicos no campo do direito penal seja uma tarefa controversa, eu entendo, mesmo em tempo de buscas de sanções penais que atendam a um custo-benefício de sua aplicação. E aqui eu deixo muito específico que estamos a tratar de uma criminalidade econômica. Não tenho a pretensão de resolver os problemas do ordenamento jurídico brasileiro ou de fins da pena aqui em nosso território. É claro que o meu marco teórico é direito norte-americano, então, por óbvio, a gente traslada isso ao Brasil com uma forma muito parcimoniosa. Até mesmo uma autora israelense, que se chama Talia Fischer, já aduzia em seus textos que essas noções de racionalidade, maximização de utilidade, eficiência, parecem estranhas a nós na esfera criminal, porque nós comumente estamos associados a questões de culpabilidade, de justiça, de retribuição. Mas essa conexão íntima entre uma análise comportamental econômica e direito penal já vem enraizada há muito. E aqui cito 3 autores e citarei os 3 pensamentos desses autores. Cesare Beccaria, com o seu multiplatinado dos delitos e das penas, de 1764. Jeremy Bentham, com The Rationale of Punishment, de 1830. E aí sim o substrato de todos os meus estudos, enquanto mestrando e depois na minha dissertação, Gary Becker, com Crime e a Punição, uma abordagem econômica, de 1968, oriundo, por óbvio, da Universidade de Chicago. E aqui cito a todos vocês o pensamento desses 3 autores. Cesare Beccaria já trazia em seu Delitos e das Penas que o direito penal e a punição são os meios para defender o reservatório de paz e liberdade. Sensacional isso. E essas instituições, o direito penal, são necessárias para controlar os desviantes que um indivíduo com livre-arbítrio e pensamento racional pode empregar, buscando utilidade pessoal e prazer. Então veja que o próprio Beccaria já trazia esse conceito de racionalidade, de pensamento racional, quando da prática de delitos. Jeremy Bentham, por sua vez, trazia que toda atividade humana pode ser conceituada como a promoção da felicidade e do prazer, em afastamento da dor. À luz dos seus desejos, do prazer adicional, de se evitar a dor, as pessoas calculam os prazeres e dores associados a qualquer curso de ação antes de se decidir se devem se envolver nela.
É um conceito muito curioso de ação, por exemplo, para nós aqui no direito penal. E com esse entendimento, pode-se aplicar a ideia do autor na seara criminal. A punição criminal para Bentham, e é uma das frases mais famosas do autor, é uma categoria específica da dor, derivada de um ato criminoso. E o lucro do crime é a força que leva o homem à delinquência. Essa frase define todo esse escopo dessa minha fala hoje de racionalidade e crimes econômicos. O lucro do crime é a força que leva o homem à delinquência. Por óbvio, na visão de Jeremy Bentham. Gary Becker, por sua vez, que foi o pioneiro na modernidade desses estudos de análise econômica, comportamental e direito penal, e o seu estudo sobre economia do crime realmente foi a primeira tentativa sistemática de aplicar as ferramentas de uma teoria de escolha racional econômica e a análise do custo-benefício no âmbito legal. Por mais que essa introdução da análise econômica se deu muito mais no campo civil, tem-se que Gary Becker trouxe isso de uma forma muito produtiva a nós, estudiosos do direito penal, para a seara criminal. E o Gary Becker mostrou, né, que o volume de crimes reflete a interação entre os indivíduos e a aplicação da lei. Começando com uma perspectiva do indivíduo, do infrator, por assim dizer, a premissa subjacente central do modelo, o qual, segundo a teoria de Becker, a escolha racional é que uma pessoa comete um crime se a utilidade esperada desse delito superar o custo do crime. E qualquer alternativa usando seu tempo e recursos em atividades legais ou ilegais. Então, há um cálculo de custo e benefício para se empreender, para se enveredar na atividade criminosa. Volto ao início da minha exposição. Estou a tratar aqui de uma criminalidade especificamente econômica, onde se tem que o ofensor, por assim dizer, tem uma racionalidade maior de alguém que, por exemplo, comete um delito patrimonial para se alimentar. Ok? Em outras palavras, como Becker já dizia, as pessoas se envolvem em atividades criminosas não porque suas motivações variam daqueles que respeitam a lei, mas sim, como já venho dizendo, devido aos seus custos e aos seus benefícios oriundos do delito. E para ilustrar esse ponto de Becker, eu trago um exemplo. Pensemos que todos os infratores potenciais têm um benefício para se engajar na atividade criminal, que inclui benefícios materiais, que pode ser o patrimônio, ou imateriais, por exemplo, um respeito naquele grupo de pertencimento onde ele se aloca. E o infrator, ele enfrenta esses custos. E quais seriam os custos de um crime, por exemplo? Atividade policial, severidade da punição, respeitabilidade, probabilidade de cumprimento de pena no regime fechado, certo? E em atenção ao trabalho de Gary Becker, ainda insisto no trabalho dele, pois é o substrato, é a base de todo esse fundamento de racionalidade e criminalidade econômica, Becker notou que o indivíduo tem um papel fundamental em sua teoria, demonstrando que o agente que decide cometer delitos está engajado em maximizar os seus lucros e benefícios, dispondo de um comportamento racional e direcionado ao seu bem-estar. Dessa forma, tem-se que o ponto central da teoria é que a economia pode prever certos comportamentos. E aí digo e repito o que disse no início da minha fala, que a economia não se trata apenas de valores, juros e formas de economia de um governo, não. A economia tenta entender comportamentos para que se possa alterá-los, no sentido de haver uma presunção de como as pessoas irão agir em determinadas circunstâncias. Muito, muito inusitado isso, e me serviu de um fundamento muito acadêmico para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho. Mas então, o que seria essa análise econômica do direito penal? De uma forma muito direta, a análise econômica do direito penal refere-se à aplicação do raciocínio econômico às normas e instituições penais. De acordo com os contornos gerais dessa análise econômica e o princípio de maximização racional, a abordagem econômica do direito penal pressupõe que os infratores sejam agentes racionais, que buscam maximizar as suas utilidades, mesmo no contexto criminal. Assim,
os agentes comparam os custos esperados da atividade criminal com os benefícios esperados e se enganjam na atividade criminal quando a última supera a primeira. Quando o benefício de eu enveredar ao delito é maior que o seu custo, então há uma racionalidade do agente em decidir pela empreitada criminosa. E esses benefícios esperados, como já havia dito, podem ser bens tangíveis, patrimônio, ou intangível, afastamento de dor, ou ter um sofrimento da vítima, por exemplo. E os custos que o agente mensura quando da prática criminosa inclui os recursos para ter a empreitada criminosa, por exemplo, ferramentas para um delito virtual, por exemplo, de criptoativos, por exemplo, os custos de se evitar uma apreensão, por exemplo, destruir provas, fugas, custos de oportunidade e, principalmente, aqui o que nos importa é o direito penal, os custos da punição. Isso também é esperado. De uma eventual multa, de uma dissolução societária, da respeitabilidade da pessoa jurídica, por exemplo. E o que é o crime? O que a economia entende por crime? Na análise econômica e na economia, o crime é caracterizado por uma externalidade. Uma externalidade é uma ação ou atividade pela qual a pessoa realiza suas preferências, apesar de outras pessoas terem preferências incompatíveis. E essa incompatibilidade não é acomodada através do mercado. É muito curiosa essa ideia, porque se há a pessoa A e a pessoa B e eu tenho preferências incompatíveis, ou seja, eu pego o seu patrimônio, eu leso o seu patrimônio, eu me aproprio de suas finanças, há preferências incompatíveis. E essas preferências que são incompatibilizadas não estão reguladas por um mercado. Eu acho, particularmente, muito sensacional essa definição. E por conta dessa incompatibilidade de preferências, a pessoa que realiza a atividade impõe custos nas pessoas que afeta quem tem preferências incompatíveis. Então, quem perde o seu patrimônio em um delito virtual com criptoativos, aqui me foco nesse delito, tem preferências incompatíveis e impõe um custo a essa pessoa que perdeu o seu patrimônio. E isso não está regulado por um mercado, por assim dizer. E esses custos podem ser distribuídos em termos de frustração de preferências das pessoas afetadas, ou alocado em termos de custos de medidas de precaução que eles adotam para evitar os efeitos dessa atividade. Então, a economia são, o que é crime para a economia? Duas preferências distintas, onde uma impõe custos à outra, impõe danos à outra. Tratando um pouco, pessoal, da teoria comportamental, que é o cerne dessa exposição. Esse estudo da teoria comportamental, Behavior Law and Economics, é um desenvolvimento mais recente intelectual, que é um braço da análise econômica do direito penal. Então, utilizando ferramentas psicológicas, mesmo empíricas e experimentais, o direito e a economia comportamental incorporam insights psicológicos na teoria da escolha racional e nos modelos econômicos, e examina os pressupostos subjacentes ao arquetipo do tal do homo economicus, aquele homo, né, racional, colocado no centro da análise econômica. Então, para identificar de maneira geral as características definidoras desse direito comportamental e economia, é útil entender as características definidoras do direito e da economia. E como já apresentei, essa abordagem da lei postula que as regras legais são mais bem analisadas e entendidas à luz dos princípios econômicos. E aí, Gary Becker, por sua vez, traz uma descrição objetiva desses princípios. Todo comportamento humano pode ser visto como envolvendo participantes que maximizam a sua utilidade a partir de um conjunto de preferências que acumulam uma quantidade ideal de informações em uma variedade de mercados. Então veja que o agente, ele é racional porque ele tem a totalidade das informações, ele acumula as informações e decide enveredar, praticar uma conduta que vai contra o direito penal ou contra as normas de uma forma deliberada, de uma forma racional. E a tarefa desse direito e economia, desse direito comportamental, a economia comportamental, perdão, e esse direito, é determinar
as implicações desses comportamentos maximizadores racionais dentro e fora dos mercados e as implicações legais para as instituições. Então, desse modo, eu passo agora a assumir o posicionamento, através dessa exposição, que os agentes que cometem delitos, principalmente os delitos econômicos e patrimoniais, não em sua totalidade, mas de uma forma acadêmica, de uma verificação empírica, possuem sim alto grau de racionalidade e objetivo específico de maximização de seus resultados através da infringência de normas. Assim, fixando que o comportamento dos agentes nesse modelo pode ser enfrentado com medidas que promovam essa alteração do incentivo que leva o criminoso na decisão racional de praticar delitos. Ou seja, a dissuasão através de uma certeza da punição pode alterar o custo em relação ao benefício esperado com um resultado da externalidade. O professor Alexei, na palestra da manhã, falou de sanção pecuniária e pessoa jurídica, como que a gente tem uma questão de dissuasão, eu também já verifiquei isso, sanções penais para pessoas jurídicas, como dissuadir pessoas jurídicas. Então, ao passo que esse ofensor, sob o prisma econômico, não se amolda em uma figura determinada com patologias e contornos, em contraponto a Lombroso, por exemplo, assume-se que o agente pode ser oportunista e sua conduta visa maximizar o seu benefício. A decisão de um cometimento do delito é um comportamento racional? Como já venho dizendo aqui nessa fala, a abordagem econômica do ofensor repousa no pressuposto de que a maioria potencial desses indivíduos normais supera o entendimento que seriam pessoas doentes, por exemplo. Portanto, pauta-se na análise do enfrentamento de pessoas sadias e que respondem a incentivos. E mais uma vez, então, Gary Becker traz a sua metodologia que essa decisão da incursão criminosa envolve racionalidade em maximizar benefícios em detrimento de custos, que já estava presente em Beccaria e Bentham. Maximização do prazer e minimização do sofrimento. E aí sim, Becker traz, e sim, a resposta é positiva, que a pessoa cometerá crimes se a utilidade esperada for maior que o caso que ele tem a utilizar em outros recursos em atividades legais. Então, se para comprar um aparelho celular eu demorarei 5 anos, um celular de alto nível, se eu furtá-lo, o meu lucro maximiza, ao invés de eu ir por uma atividade legal, conseguir um celular em pouco tempo, para que eu possa vendê-lo ou repassá-lo. Então, a pessoa se torna um ofensor não pelo motivo de uma motivação, por exemplo, intrínseca, mas sim por causa da maneira de entender os seus custos e os seus benefícios. Então, esse comportamento racional, que aqui é o tema dessa minha exposição, se extrai nessa ênfase do indivíduo, que possuindo as informações necessárias para agir de forma diversa, que se espera que se haja de forma diversa, ou seja, conhece a legislação, tem informações práticas, pretéritas sobre punição, os valores morais, decide mesmo assim por maximizar seu benefício através da prática de delitos. Então, nessa lógica, a vontade de um ofensor em cometer um crime não depende apenas da quantidade da punição, mas aí uma opinião pessoal minha, mas da probabilidade de detecção dessa prática criminosa e da probabilidade de condenação. E esses custos, por óbvio, são mensurados pelo agente no momento da incursão do ilícito. Então, encaminhando para o fim, ao meu ver, o decisor racional leva em conta a certeza e a severidade da punição, não havendo relação com quantidade de pena, e sim com o tamanho da invasão da penalidade em sua esfera privada. Uma multa, um encerrar de uma pessoa jurídica, respeitabilidade afetada, uma restrição de direitos, por exemplo, um advogado ficar sem a sua OAB, e aí sim o agente, como um custo a ser mensurado, em atenção ao benefício. Concluindo a minha fala, a harmonia, portanto, entre o direito penal e a economia distanciou esse pré-julgamento, esse dissabor acadêmico existente, quando do ventilar da ingerência de preceitos econômicos ao campo criminal. Feito através dessa possibilidade de aplicação desse ferramental econômico no olhar do crime, maximização, comportamentos, por exemplo, ao criminoso e às sanções penais também.
Então, a aplicação desse ferramental econômico ao crime, ao criminoso e às sanções penais, ampliando o entendimento da senda criminal sobre outra ótica teórica. Portanto, estamos aqui em um evento de modernas tendências do direito penal. Portanto, é possível dizer que, por um lado, existem modelos de análise econômica que se fazem pertinentes quando da busca de alternativas racionais para o exercício punitivo. Por outro ângulo, assume-se que a apresentação dessa nova contribuição teórica, mesmo que numa vertente econômica de racionalidade, não afronta os princípios norteadores do direito penal. E aí, mais uma vez, em minha opinião, esses são inegociáveis para todo sempre. Os princípios norteadores do direito penal são inegociáveis. E uma conclusão final, essa análise custo-benefício realizada pelo ofensor no momento de sua decisão da incursão na conduta proibida, poderá ser verificada de forma restritiva, ou seja, em depuração de cada caso concreto, da praxis, delimitando assim o decisor racional como aquele que, detentor das informações afirmativas, um possível benefício, por exemplo, com a ação, e negativas, custo da ação, prisão, custos com advogados, decide de forma racional, livre, inconsciente, praticar condutas em afronta às normas incriminadoras. Essa era a minha exposição. Muito obrigado pela atenção. Professor Lélio, devolvo a palavra com as homenagens e os agradecimentos de estilo. Muito obrigado. Boa tarde, professor Samuel. Enquanto o próximo palestrante não entra, eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco por que no Brasil se lê tão pouco Gary Becker. Eu me lembro que quando o livro dele foi publicado lá no início dos anos 2000, traduzido no Brasil, né? Ele era uma capa branca, eu tenho ele até hoje guardado, eu li muito e tal. Esse assunto, ele é um assunto que tem uma vasta produção empírica nos Estados Unidos, na Europa também, e há uma certa resistência da criminologia crítica de permitir um debate mais profundo disso. Como é que o senhor avalia isso aí? Muito obrigado, professor Lélio. Aqui agradeço ao meu escudo protetor, que foi o professor Paulo César Busato, em minha banca, o qual realmente me defendeu, porque causa esse distanciamento, trazer novas ideias ao direito penal, e por isso o nome do evento, Modernas Tendências, já nos agrada. Por exemplo, não havia tradução desse artigo, Crime e Punição, uma aproximação econômica. Eu fiz a tradução e publiquei agora, no começo do ano, a tradução do artigo ao português para verificar se a gente consegue disseminar essas ideias. Eu tenho comigo, professor Lélio, que essa aproximação de economia em uma verificação muitas vezes equivocada, achando que nós iremos falar de valores, de quantidade, de juros, de quanto custa, de privatizações. Isso eu ouvi muito. O senhor, professor, traz essa questão econômica americana querendo privatizar os presídios. Não, então eu acho que falta mesmo, professor, a leitura. Uma leitura sincera, uma leitura descortinada, uma leitura com uma tábula rasa. Pegar com carinho e se fazer a análise. É por óbvio que a criminologia crítica e Gary Becker talvez não haja uma aglutinação. Talvez as ideias de Becker, e é muito interessante nesse artigo que eu citei aqui, ele traz fórmulas matemáticas sobre o custo e o benefício. Então, isso causa um distanciamento, nós ficamos assustados de pensar que uma ação penal, que um réu é um ser humano, possa ser um número, um valor, um custo, o que não deixa de ser, mas, como disse ao final do meu trabalho, professor, eu acho que falta um pouco de vontade de nós abrirmos o escopo do direito penal, e sim, também, de nós verificarmos um recorte de mundo o qual possamos contribuir para a praxis. Aquilo que digo na sala de aula para os meus alunos, finalizando, o direito penal serve para resolver casos concretos. É muito lindo nós discutirmos, nós temos grupos de pesquisa, mas nada mais belo do que pegarmos as nossas discussões e resolvermos casos de seres humanos que estão na frente de um magistrado. Obrigado, professor Lélio, devolvo a palavra para ti. Professor Samuel, muito obrigado por conhecer o senhor pessoalmente aqui pela tela, né? Já fica o meu convite para o senhor
nos ajudar a organizar para agosto, setembro, um grande seminário no meu canal para tratar da teoria de Gary Becker. O senhor escolhe os convidados, nós vamos ter o maior prazer de... Porque é o seguinte, eu tenho uma certa dificuldade de entender como as mesmas pessoas que defendem a escola clássica do direito penal e da criminologia são contra as teorias econômicas. Eu não entendo como, sendo que uma é descendente direto da outra. Eu não entendo como que... Peraí, na parte que você interessa, você defende, na parte que você não interessa, ou você concorda com tudo, no sentido que a epistemologia ali é a mesma, ou você... Agora, você chegar e partir, não, peraí. Essa parte da escola clássica eu quero que me interessa. Dessas teorias, essa criminologia ambiental, né? Isso aí não, isso aí eu não vou mexer, porque isso aí... Não, então, nós temos que parar com um pouco isso. E aí, professor, me causa uma certa estranheza também, que eu vejo que qualquer livro de criminologia norte-americano que a gente pegar aí, a teoria do Becker tem muitas páginas, tem muitos desdobramentos. A criminologia ambiental tem muitos desdobramentos. Isso não chega ao Brasil. Mal, eu vejo, eventualmente, a polícia militar falar disso. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito a sua palestra, a sua fala. Foi uma baita aula. E eu vou procurar o senhor na próxima semana para a gente pensar isso, se animar, a gente fazer um seminário sobre o artigo do Becker. O senhor traduziu? Acho que seria um bom começo, né? E aí eu acabei de conversar aqui com o Saulo Furquim, que é um criminólogo, um amigo meu também, de São Paulo. Falou, Saulo, olha o professor Samuel, o que ele está falando aqui, ó. A gente tem que trazer ele no canal. Ele falou, nossa, peraí, vou entrar agora. Então, professor, eu quero agradecer essa qualidade da palestra que o senhor deu. Foi de uma clareza. Eu vou falar uma coisa assim, quero deixar à disposição do senhor o meu canal, para a gente estar divulgando não só a teoria do Becker, mas que a gente entende que é importante, como outras teorias que o senhor entender, outros assuntos que o senhor achar que é importante para ciências criminais, tá bom? Muito obrigado e nos encontramos aí para frente. Muito obrigado, convite plenamente aceito. Conversamos em breve, professor. Prazer em conhecê-lo. Parabéns pelo evento.